orçamentário. As questões orçamentárias, né, da administração financeira. Vamos ver o princípio da unidade e totalidade. A Lei 4.320 de 64 estabelece os fundamentos da transparência orçamentária. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Segundo o princípio da unidade, cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária estruturada uniformemente, estabelecendo-se o orçamento anual da União, o de cada estado e o de cada município. É estabelecido um período limitado de tempo na estimativa de receitas e fixação de despesa, compreendendo o período de um exercício que corresponde a um ano fiscal. Não seria... A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas que nenhuma instituição pública fique de fora do orçamento. A administração pública deve dar ciência a seus atos públicos. Não, não, era letra A mesmo. Ah, sim, esse aqui com certeza é universalidade. A gestão financeira e orçamentária na administração pública federal, o relatório de verbagem identifica a sentença como verdadeira ou falsa. A LUA deverá ser compatível com o PPA e com a LDO. Assim, a LUA deve conter estimativa de receita e despesa referente ao orçamento fiscal, de investimentos, seguridade social e monetária. Com base no princípio da universalidade, o orçamento deve ser o mínimo, pelo princípio do equilíbrio total de despesa orçamentária, não pode ultrapassar o total de receita orçamentária previsto para cada exercício financeiro. A primeira parte está errada, né? Os créditos adicionais são classificados em suplementários, especiais e créditos extraordinários. A terceira está certa. As receitas se dividem em orçamentária e extra-orçamentária. Todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento, serão classificadas como receita orçamentária. É 1 e 3, né? 2 e 4. O erro aqui é essa questão de conter o orçamento fiscal, investimento, seguridade social e monetária, né? Destino, bem detalhezinho. Quanto à estimativa da receita e fixar a despesa para aquela estimativa de receita, né? Os princípios que regem o orçamento público se aplicam a todos os entes e valem para todos os poderes. Além disso, visa aumentar a consistência e a estabilidade do sistema orçamentário. O princípio da unidade visa possibilitar a coexistência de múltiplos orçamentos, não. Dispor que o orçamento é elaborado usado com um determinado período de tempo, não. Definir que há apenas um orçamento para cada ente federativo, não devendo, portanto, haver um orçamento para cada poder. Evitar carga orçamentária, não. Orientar que o montante das despesas, não. O princípio orçamentário que tende a reunir em um único total todas as receitas e despesas do Estado denomina-se universalidade. Esse único aqui pode confundir com unidade, né? Tá certo. É unidade mesmo. Olha,
único total, né? De um único documento, né? De única unidade. A unidade orçamentária estabelece a autorização da realização da despesa por determinado período. Não. O princípio da unidade ou totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. O princípio da transparência justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza os poderes de execução de suas despesas. Serialidade, né? O princípio de publicidade está relacionado com a determinação legal de divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios sobre execução orçamentária e gestão fiscal, disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e execução das despesas. Qualquer pessoa, não me lembro. O princípio do orçamento bruto obriga a registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedado qualquer dedução, né? 4 tá certo, então tem que ter 1 e 4. 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Ou A, ou C, ou D, né? O princípio da exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação de despesas, certo? Isentando essa proibição, autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de crédito no termos da lei. Mas esse aqui é parte da LOA, né? Então a 5 está errada. Então não tem como ser C e não tem como ter como ser D, né? Mas o A2 não é, então tem que ser 1 e 4. Após a Constituição Federal de 88, permite-se entender o princípio da unidade orçamentária como a necessidade de haver harmonia entre a LOA, a LDO e o PPA. Não, não. Haver harmonia. No MCASP, ele dispõe que o princípio da unidade e totalidade está previsto de forma expressa pelo caput do artigo 2 da Lei 4.320, e determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, com a finalidade de se evitar múltiplos orçamentos paralelos entre as políticas. De forma a todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada setor ativo. O site da Câmara dos Deputados dispõe que a unidade orçamento é C1, ou seja, deve existir apenas um orçamento para cada exercício financeiro e para determinado ente, contendo todas as receitas e despesas apresentadas de modo integrado e não segmentado. Permite obter um retrato legal das finanças públicas. Cadê a parte A? A Universidade oferece orçamentário que deve compreender todos os receitos e despesas solicitados dos poderes. O princípio da economicidade é o princípio que objetiva a minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos poderes de qualidade, a da capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. O princípio da totalidade é o princípio orçamentário segundo o qual a receita e a despesa pública devem constar do orçamento com nível satisfatório de especificação e discriminação. Não, aí é especificação, né? O princípio da anualidade é o princípio orçamentário que estabelece que as alterações de despesa valem por um período limitado nos seguintes termos:
para a Lua é o exercício financeiro, pós-classificações abertas é até o final do exercício financeiro, e os créditos reabertos é até o final do exercício financeiro de reabertura. Não entendi muito bem, mas parece estar certo. Eu sei que os créditos que são abertos nos 4 meses finais, né, eles vão ser reabertos. Aí os que foi adicionado então antes, né, tem que ter finalizado até o exercício financeiro, sim. E para os reabertos, que são esses que foram abertos nos últimos 4 meses da Lua, da Lua do exercício financeiro, tem que ser finalizado na reabertura, sim. O orçamento deve ser um, ou seja, deverá existir apenas um orçamento em um dado exercício financeiro para o Estado de Goiás em atendimento ao próprio orçamento da totalidade. TCE. Os princípios orçamentários são estabelecidos pela legislação e pela doutrina. Visam estabelecer regras básicas para conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos relativos ao orçamento público. O princípio determina que o orçamento público deverá ser único em cada ente, admitindo-se a coexistência de diferentes sistemas de planejamento, é chamado de totalidade. A lei orçamentária anual deve compreender o orçamento de todos os poderes e do Ministério Público. De todos os poderes, não. A lei de diretrizes orçamentárias substitui a lei orçamentária anual. Acontece. Um aumento da remuneração dos professores do ensino médio da rede pública estadual, servidores da administração direta que atuam na manutenção da atividade de ensino, deve ter autorização específica na lei orçamentária anual. A remuneração dos professores do ensino médio. Que ver sobre o princípio da legalidade, não? E deve dotação orçamentária. Pode-se afirmar que princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais que funcionam como norteadoras de prática orçamentária. Só um conjunto de premissas que deve ser observado durante cada etapa de elaboração orçamentária. Nesse sentido, essa é a alternativa correta. Segundo o princípio da não afetação das receitas, consagrado na Constituição, nenhuma receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos ou determinados gastos em termos legais, mesmo que a Constituição prevê exceções. Não é uma receita, né? Só os impostos. Seguindo o princípio da unidade orçamentária, o orçamento é um, logo o Executivo apresenta a proposta única do orçamento anual, não tendo os demais poderes autonomia. Nesse caso, apresentar suas próprias propostas. Segundo o princípio do orçamento bruto, as receitas devem apontar na peça orçamentária com as respectivas reduções. Não. Segundo o princípio da exclusividade da lei orçamentária, apenas traz a fixação de despesa, previsão de receitas e autorização para a criação de novas autarquias. Não. Segundo o princípio da universalidade, todas as despesas devem constar da lei orçamentária, excetuando as receitas em razão de sua previsibilidade. Imprevisibilidade. Entendi a letra aí. Ah, mas isso aqui tá errado. Ah, não, confundi com não vinculação, né? É não vinculação mesmo.
Ele tá falando qualquer despesa, qualquer receita. A vinculação de receita e de impostos, não é qualquer receita. Eu tinha entendido aqui que as receitas que não tem como ter previsão, com a doação, uma pessoa vai chegar lá e vai doar, não tem como você prever isso. Eu pensei que isso que tava falando, você tua, que não tem como você prever. Pode-se afirmar que os princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais que funcionam. O princípio da universalidade, todas as despesas devem constar da lei, excetuando as receitas em razão de sua imprevisibilidade. Já vimos que isso não é correto. Segundo o princípio da exclusividade, trata apenas da fixação de despesas e de receita. Não, é a mesma coisa. Ah, aqui já dá outra resposta. É a mesma banca, ele dá outra resposta. No princípio da não afetação das receitas consagrado na Constituição, nenhuma receita poderá ser elevada ou comprometida para atender a certos ou determinados gastos em termos legais. Inclusão na lei orçamentária anual de dispositivo extrai a previsão da receita e a fixação de despesas, não se incluindo na previsão
A autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operação de crédito, tem que importar a situação de receita no termo da lei. O princípio orçamentário que estabelece a necessidade de que as receitas e despesas associadas a fundo com destinação específica também integre a LOA é conhecido como princípio. Princípio orçamentário que estabelece que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes que integram a esfera do governo. Inclui todos, tem que ser universalidade, unidade. No orçamento público, o princípio da é aquele que determina que deve existir apenas um orçamento para cada exercício financeiro para determinado ente, contendo todas as receitas e despesas, aí sim. Uai, unidade e totalidade separada? Acerca dos princípios orçamentários, não era a opção correta. A previsão constitucional estabelece que a previsão constitucional que estabelece as três esferas orçamentárias contradiz o princípio da unidade que determina que o orçamento deve ser uma peça única, não. Pode-se afirmar como uma ressalva ao princípio da não afetação de receita a destinação de recursos provenientes à arrecadação de impostos ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Pode-se afirmar como uma ressalva, uma exceção, não. Tá errado, né? Em razão do princípio da exclusividade e determina a LOA, não pode apresentar conteúdo diferente da previsão da receita e fixação de despesa. A autorização para abertura de crédito suplementar deve ser realizada junto à lei de diretrizes orçamentárias. Não. A desobediência ao princípio do equilíbrio quando realizadas operações de crédito para assegurar a igualdade nos casos em que há desobediência ao princípio de equilíbrio quando são realizadas operações de crédito para assegurar a igualdade nos casos em que as despesas do orçamento são superiores ao valor total de receita. Não, receita orçamentária, embora admita deduções, deve ser prevista por seus valores totais para que não haja divergência com as determinações do princípio do orçamento bruto. Não admite dedução. Desespero, mas será que está falando do legislativo, executivo, judiciário? Posso afirmar como ressalva o princípio da não afetação de receita e destinação de recursos provenientes da arrecadação de imposto ao fundo de participação.
escrito corretamente. Pode-se afirmar com uma ressalva, como um- uma ressalva. Correção, observação, uma emenda, uma salvaguarda. Pode-se afirmar como uma emenda, como uma salvaguarda. O princípio da não afetação da receita à destinação de recursos provenientes de arrecadação. O princípio que visa evitar múltiplo orçamento dentro da mesma pessoa política é o da totalidade. Um princípio que possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas pode ser visto de forma consolidada, permitindo-se uma visão ao mesmo tempo segregada geral das finanças é o da princípio que possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos. O aperfeiçoamento das práticas orçamentárias ao longo do tempo se refletiu, entre outros aspectos, na consolidação dos princípios. O princípio que tem como finalidade evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos do mesmo ente para um dado período é unidade. Designação de recursos mínimos para as áreas de educação e de saúde é uma das ressalvas expressas ao princípio da não afetação de receita de impostos. É uma das ressalvas. Consagra consagra o princípio da unidade, que cada entidade ativa contará com apenas uma peça orçamentária, não havendo possibilidade de existentes orçamentos paralelos em nenhuma hipótese. A reabertura de créditos especiais e extraordinários no início do exercício financeiro é uma exceção ao princípio da anualidade. Todas estão certas, né, aparecendo. Eu fiquei em dúvida se esse negócio da ressalva de novo. O ciclo orçamentário é a alternativa correta. O processo orçamentário como um todo é composto somente das etapas de elaboração, planejamento, a proposta orçamentária, discussão, estudo, aprovação da LOA e de execução orçamentária e financeira. Não, né?
As leis orçamentárias que compõem os líquidos orçamentários são de competência concorrente do Presidente da República, que as envia ao Congresso Nacional para discussão e aprovação. Em homenagem ao princípio da anualidade, o ciclo orçamentário compreende um exercício financeiro que, conforme a Lei Federal 4.320, coincide com o ano civil. Tá certo. O ciclo orçamentário não compreende um ano. Compreende um ano é uma lua, né? Vedada a indicação futura dos recursos necessários. Cadê a parte que é vedada? Indicação futura de recursos. O princípio da economicidade é o princípio que o objetivo é a minimização dos gastos públicos, sem comprometimentos do padrão de qualidade, faz a capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos colocados à sua disposição. A totalidade do princípio orçamentário, segundo o qual a receita e a despesa devem constar do orçamento com nível satisfatório de especificação, discriminação, não. O princípio da anualidade é o princípio orçamentário que estabelece que as autorizações de despesa valem para um período limitado, nos seguintes termos. Para a LOA é o exercício financeiro, para os créditos adicionais abertos, é até o final do exercício financeiro, para os créditos ser aberto até o final do exercício financeiro de abertura. Acho que eu fiz essa questão agora, né? V. Suponho que no primeiro ano de seu mandato, o governador da Bahia tem enviado à Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária para o período restante do seu mandato, ou seja, 3 anos. Conta. Artigo 22. O projeto da criação de 10 cargos de assessores de imprensa para o gabinete do governador. Considerando os princípios orçamentários, o projeto encaminhado não atende aos princípios da anualidade. E o que mais? Exclusividade, né? É a lei isso aqui. Criação de 10 cargos, é a lei. Contraria o princípio orçamentário da anualidade, da vigência de 4 anos do plano plurianual. Não, isso é só para Lua, né?
exercício de justificativa, achei que precisava. É verdade, a inclusão na lei orçamentária anual de dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa. Não se inclui a proibição, autorização para abertura de créditos fundamentais e imputação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. O orçamento anual deve compreender todas as receitas e todas as despesas de cada ente federativo, incluindo todos os órgãos da administração. O orçamento não deve conter matéria externa, previsão da receita e a fixação de despesa, que é exclusividade. Então, 4 entre B e C. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para execução em um período limitado de tempo, as estimativas de receita e fixação de despesas. O orçamento deve ser compreender o período de um exercício, que corresponde ao exercício financeiro, a anualidade. Então é 4 e 3. Opa, tem 2, 4 e 3. O orçamento deve ser uno. Ah, não é exclusividade, é unidade. Entre os princípios orçamentários previstos na Constituição Federal e na legislação de regência, destaca o princípio da especificação, segundo o qual as receitas e despesas devem estar consignadas de forma discriminada em vez de dotações globais, que é bruto. No âmbito relacionado à receita, que entre outros aspectos proíbe a destinação de produtos de taxa, fundos ou outras finalidades. Não, taxa não tem problema. Exclusividade, que vai da inclusão de qualquer dispositivo estranho à estimativa de receita e a fixação de despesa, exceto a autorização para abertura de créditos suplementares especiais. Uou! Não é possível um trem desse. Ah, é muito bruto. Nada a ver. Orçamento bruto não. A lei orçamentária que não conseguiram dar dotações globais para atender indiferentemente a despesa.
Especificação trata dos princípios apontados pela doutrina que apresenta certa correlação. As receitas e despesas devem ser evidenciadas na lei orçamentária de forma discriminada, de tal forma que se possa saber pormenorizadamente as origens dos recursos e sua aplicação. A regra objetiva facilitar a função de controle político do gasto público, por exemplo, autorizações, né, dotações genéricas, com finalidade aberta e que proporcione demasiada flexibilidade e arbítrio ao Poder Executivo, certo? Então é isso mesmo. Ah, você também está certo. O princípio da pureza e exclusividade, previsto no parágrafo 8, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. São ressalvado a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita suplementar no termo da lei. A anualidade trata estritamente da vigência da LOA, que deve ser de 1 ano, ou seja, 12 meses no Brasil, conforme a Lei 4.320. Esse período deve coincidir com o ano civil e é chamado de exercício financeiro, correto? LOA corresponde ao exercício financeiro de 2021 do Estado X, contendo dotações somatórias suficientes para 2 meses de despesa com pessoal e encargos, entre outras. Pelo exposto, a referida LOA se traduz no princípio da de acordo com esse específico, cada pessoa jurídica de direito público, cada esfera da administração deveria dispor de um orçamento que contivesse suas receitas e despesas. Deveria dispor? Conforme esse princípio, o orçamento deve ser autorizado para execução em um período determinado de tempo. Anualidade. Então, um que tem 3 aqui é esse, mas não faz sentido isso aqui ser unidade. Mal feito, hein?